eu não tenho o que fazer. Irmãos, eu resolvi esticar um pouquinho mais o nosso estudo de João capítulo 5 e ver mais alguns versículos desse texto lindo da palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 17 até o versículo 24 de João capítulo 5. Antes, deixa eu só situar os irmãos em relação a isso. Jesus, ele estava na Galileia, curou o filho do oficial do rei, né? E logo após essa cura, ele desce para uma das festas que acontecem em Jerusalém, aconteciam em Jerusalém na época de Jesus, e ainda hoje os judeus celebram, né? A gente não sabe qual era a festa, mas Jesus foi, e em Jerusalém ele foi até um poço chamado Betesda, onde se juntavam vários enfermos, mas ele foi direto a um enfermo em especial, um homem que há 38 anos estava deitado naquele lugar, esperando a oportunidade de uma lenda que havia, de que um anjo descia do céu e que mexia na água, e quem pulasse primeiro ficava curado, né? Aquelas águas, elas tinham algum valor medicinal, mas não descia anjo nenhum, isso não faz parte do caráter de Deus, dizer assim, está aqui a bênção, fazer um bamburim, bamburim é lá do Cabo, não sei se vocês conhecem, joga para cima, e quem pegar, né, as pessoas, né, quem mergulhar primeiro, consegue receber a bênção. Não é assim que Deus age. E Jesus foi até aquele homem, 38 anos, enfermo, deitado, e perguntou para ele assim: você quer ser curado? E aí ele disse: não tem ninguém que possa me levar até a água quando o anjo agita. E Jesus olhou para ele e disse assim: levanta, toma o teu leito e anda. E ele foi curado imediatamente, ficou em pé, colocou o leito debaixo do braço e saiu andando. E Jesus, que tinha muita gente naquele lugar, Jesus se ausentou, e alguns religiosos, que João chama de judeus, questionaram aquele homem: você não sabe que não é lícito que você carregue o leito num dia de sábado? Aí ele disse: o homem que me curou mandou eu pegar meu leito e sair andando. Aí ele disse: quem foi esse homem? Ele não sabia dizer quem era. Até que, mais tarde, quero dizer, o Senhor Jesus foi ao templo, e aquele homem estava lá no templo. E aí Jesus foi em direção a ele e disse para ele assim: olhe, preste atenção, olhe que você está curado. Então, não peque mais, para que coisa pior não te aconteça. O que ele estava falando que aquilo que aconteceu com ele era fruto do pecado dele mesmo, mas a gente não sabe que pecado era esse. Não quer dizer que todo pecado leva alguém para o leito, ou faz com que alguém pare de andar, ou receba alguma maldição, diferente da maldição que o pecado naturalmente traz. Todos somos pecadores, todos nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, e nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque nós somos, por natureza, pecadores. Então, era uma questão dele, em relação a alguma prática dele, que Jesus então alertou a ele. Sabe o que ele disse a Jesus? Nada. Levantou e foi até os religiosos e disse para eles assim: foi aquele cabra ali, Jesus, quem me curou. E aí, os judeus foram para cima dele, né? Disseram assim: rapaz, como é que você faz um negócio desse? Manda alguém
carregar o seu leito no dia de sábado. O leito era uma esteira, alguma coisa que era leve, dava para carregar debaixo do braço. E mesmo num sábado, não havia o que... Eram questões lá da tradição dos judeus que tentam assim estender, desses religiosos, né? Estender a lei do Senhor de uma forma que as pessoas possam se sentir ainda mais seguras, né? São aqueles mandamentos que às vezes até a própria igreja evangélica às vezes inventa e que a palavra de Deus não ordena. Nós cremos que a palavra de Deus ela é suficiente, que ela é inerrante, que ela é autoritativa, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Mas quando a gente perde de vista isso, a gente sai abraçando superstições, mandamentos humanos, coisas que têm a ver com falsa religião, que tem a ver com um engano que escraviza as pessoas à mentira, ainda que seja uma mentira que faça sentido. Porque o sábado é o dia do descanso, eles definiam quantos passos você poderia andar, eles faziam todo um preparativo para que as pessoas não quebrassem esse mandamento. Mas como vimos, esse mandamento não é uma tarefa. Não é uma tarefa no sentido de que eu cumpro e eu persigo os outros e quem não cumprir vai para o inferno de cabeça para baixo. O mandamento do Senhor é uma bênção derramada sobre nós. O sábado, ou o Shabá, o dia do descanso, que para nós, depois da ressurreição de Cristo, para toda a igreja cristã, desde a ressurreição, se tornou o domingo. Esse dia é um dia de deleite, é um dia de descanso, é um dia que nós precisamos e que nós podemos aproveitar. E que qualquer mandamento que tente nos forçar a alguma coisa, na verdade, é uma tentativa de nos escravizar, ou de fazer com que nós tenhamos controle sobre a vontade de Deus sobre nós. Todo coração humano tem um desejo intenso de ter o controle sobre a sua vida. Eu sei exatamente o que é que eu preciso fazer. E muitas vezes rejeita até a Deus para fazer aquilo que crê ser o melhor. Uma mentira que encobre a verdade da bênção que é poder descansar no Senhor. Muita gente trabalha... Tem um banco que eu esqueci qual deles, acho que era o Unibanco, que era banco 25 horas, né? Muita gente trabalha assim, vive para o trabalho de tal forma que é escravo mesmo, assim, mas se submete a isso porque entende que a vida depende dele. E é esse pensamento de que as coisas dependem de mim que me escravizam. Então, o Senhor Jesus Cristo está chamando a todos nós, através desse exemplo, a olharmos exclusivamente para Ele. E é isso que no restante, quando os judeus conversam com ele e ficam com raiva dele, né? A gente vai ler aqui a partir do versículo 17. Vamos ler agora, vamos ler nesse momento. Ele diz assim, a palavra de Deus. João capítulo 5, de 17 a 24. Jesus, deixa eu ler a partir do 16, mas nós vamos expor a partir do 17. E por isso, porque Jesus tinha mandado ele carregar o leito, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas, curava no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque, além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, Jesus lhes disse:
em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, tudo que o Pai fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho. Ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga a ninguém, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Amém, irmãos. Que amém fraco. Glória a Deus. Mas eu entendo que foi um amém assim contrito, né? Amém, né? Glória a Deus. Veja, um homem de Deus chamado John MacArthur, ele fez uma divisão desse texto, e é essa divisão que eu quero seguir. Porque dos comentários que eu fiz, essa divisão é a que mostra mais claramente aquilo que Jesus Cristo, cada detalhe, cada ponto daquilo que Jesus Cristo deixou nas palavras que Ele está dirigindo àquelas pessoas, e palavras que vão piorando ainda mais a situação dele em relação àquelas pessoas que chegaram ao ponto de desejar a morte dele, e até, a gente sabe, planejar e fazer tentativas de matá-lo. O Senhor Jesus, Ele não estava nem aí. Ele queria deixar claro para todos quem Ele era. Jesus é igual a Deus. O Pai é igual ao Filho, e o Filho é igual a Deus. Essa é a mensagem que Jesus Cristo está pregando nesse lugar, e eu queria dividir em 6 pontos. Então, o primeiro ponto é que Jesus é igual a Deus em natureza, em essência. A palavra de Deus diz assim, versículos 17 e 18. Mas Jesus lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque, além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Ele. Veja, nenhum judeu chamava Deus de Pai. A ideia que se tem de Pai é alguém da mesma natureza daquele de quem ele veio. E era essa exatamente a afirmação de Jesus Cristo. Eu sou igual ao meu Pai, em todas as coisas. Ele diz assim, quando ele fala no versículo 17, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Quando ele diz isso, ele está dizendo assim para os judeus, assim como meu Pai, eu não preciso descansar, porque eu sou Deus. E eles entenderam exatamente, porque ele diz assim, os judeus queriam matá-lo cada vez mais, porque além de desrespeitar o sábado, ele não precisava descansar. Ele disse, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Veja, Jesus, quando faz uma afirmação dessa, ele deve, assim, pelo menos ter 3 opções de opinião sobre a sua pessoa.
A primeira, ou pelo menos as pessoas poderiam pensar de Jesus que ele estava falando, assim, ele estava sendo sincero naquilo que ele falava, mas que ele era louco. Ele não estava em boa consciência, né? Não tem gente que pensa que é Napoleão, né? Desde criança eu ouço isso, assim, gente que acha que é quem não é, de fato, né? E vive aquele personagem tendo certeza de que é. Mas só que Jesus não era louco, porque um louco não consegue, ainda que creia que seja Deus, por exemplo, eu sou Deus, não consegue andar por sobre o mar. Um louco não prevalece sobre o inferno quando ele se levanta, quando demônios vêm na sua direção. Um louco, ele não pode fazer milagres como aquele milagre que os próprios judeus podiam constatar naquele momento. Talvez ele fosse um enganador, não é? Ele estava dizendo aquilo, mas na verdade ele queria enganar todo mundo. Mas é verdade, quando a gente olha, por exemplo, para Nicodemos. Nicodemos disse o seguinte sobre Jesus, lá em João capítulo 3, versículo 2: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Em João capítulo 1, no versículo 49, Natanael fala assim, depois que Jesus disse que viu ele debaixo da árvore: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Os samaritanos, quando Jesus Cristo foi até eles, né, depois que a mulher samaritana disse: tu és profeta, não é? Eles disseram para aquela mulher assim: olha, já agora, depois que Jesus Cristo foi e se encontrou com eles e falou a eles, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Só Deus pode dar essa consciência. Em Mateus, no capítulo 16, Jesus, ele fala assim, quando Pedro olhou para ele e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse assim: bem disseste, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus. É Deus quem nos faz estar aqui, com toda alegria, adorando a Ele, o Deus invisível, o Deus que nós não podemos tocar com as mãos, que nós não podemos sentir o seu perfume, a não ser o perfume da sua presença pela fé, contemplar com os olhos da fé. Esse Deus que nós adoramos, mesmo sem ver, é o Deus que nos faz conhecer a Ele e afirmar sobre Ele a verdade que Ele é, de quem Ele é. Ele é o Filho do Deus vivo, nós sabemos, porque Deus falou conosco. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Ele, pelo seu Espírito, nos deu vida. Olhando para aquele homem, por exemplo, que foi curado e que em resposta entregou Jesus nas mãos dos religiosos, a gente vê que quando Deus atende ao desejo do coração de alguém, muitas vezes não é o bem dessa pessoa o que está acontecendo. Muitas vezes aquilo que a pessoa mais deseja é parte do juízo de Deus sobre aquela vida. Presta atenção. Abandona esse pecado, para que não te aconteça algo ainda pior. E a pessoa olha para tudo aquilo e está nem aí. Eu sei quem é você, e eu vou entregar você aos religiosos. Você merece. Jesus é igual em tudo, em essência, em natureza. É Ele quem diz, e só Ele pode dizer ao mar: te acalma. Só Ele pode dizer assim:
Assim como o Pai é, assim eu sou. Nenhum de nós pode fazer isso. Ou seja, Jesus Cristo é diferenciado, Ele é igual a Deus em tudo. E Ele, por ser igual a Deus, Ele não precisa descansar. Em segundo lugar, Jesus é igual a Deus em obras. Versículos 19 e 20, irmãos. A palavra de Deus diz: então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Jesus é igual a Deus em obras. Quando Jesus Cristo fala assim: o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Ele fala de uma ligação que ele tem íntima com o Pai. Todas as obras que ele faz, ele não faz independente do Pai, porque eles são inseparáveis naquilo que eles são. Jesus tem um desejo e o Pai tem outro. Em todo lugar, Jesus Cristo diz assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, só para falar sobre a submissão do Filho ao Pai. Mas ele não faz nada de si próprio no sentido de fazer independente do Pai, porque ele fala assim no versículo 20: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Existe um amor, existe uma comunhão íntima na Trindade, que faz com que eles hajam todos ligados um ao outro, sem independência e sem nenhum desejo de se independer um do outro. Jesus falou no capítulo 15 de João assim, eu acho que é capítulo 15, versículo 15, exatamente. Jesus diz assim: eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus ouve a voz de Deus falando coisas que tem a ver com a ligação dele com o Pai, e ele comunica a todos nós. Mas durante toda a história da humanidade, Deus esteve operando bênçãos e maravilhas, e o Pai fazendo, mostrava para o Filho, e o Filho fazia junto com ele também. E agora o Filho está junto com o Pai, fazendo obras que ele não faz independente do seu Pai. Nós somos abençoados por isso. Tudo quanto ele ouviu e tudo quanto ele vê o Pai fazer, ele faz. Ele faz. Então Jesus é igual a Deus em natureza, é igual a Deus em obras, e Jesus é igual a Deus em poder. Versículo 21 diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Deixa eu pegar desse finalzinho, ver. Ele está falando assim, eu vivifico a quem eu quero. Ainda que ele não faça independente, a ideia que ele passa aqui é que ele não é autônomo, ele não é independente, ele é autônomo no desejo dele de fazer, ele faz a quem ele quer. Ninguém tiraria a vida de Jesus Cristo, ele daria a vida dele, como o pastor Lutero lembrou hoje pela manhã, voluntariamente. Essa era a sua vontade. Jesus, ele é igual a Deus em poder, porque o poder máximo é o poder de dar
vida. Ele diz no versículo 21, né? Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Esse poder é um poder de si mesmo, não um poder assim que é fora dele, que ele recebe, não. É porque ele é Deus. Ele faz as mesmas obras do Pai. São essas as maiores obras que ele falou no versículo 20, que faria com que as pessoas ficassem maravilhadas. Ressuscitando mortos, dando vida a pessoas. Quem pode fazer isso, senão o Senhor Jesus Cristo? Quem pode fazer isso, senão alguém que é verdadeiramente Deus? Jesus é igual a Deus em poder. Jesus é igual a Deus em poder porque Ele estava no princípio com Deus, criando todas as coisas. Jesus, Ele é igual a Deus porque, abramos aí, irmãos, deixa eu ver aqui, Atos capítulo 17, versículos 24 e 25. Olha as palavras do Senhor, do apóstolo Paulo com relação ao Senhor Jesus Cristo. Atos 17, 24 e 25. O apóstolo Paulo diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá vida, respiração e tudo mais. Ele é o Deus que dá vida. Jesus Cristo, Ele dá vida. Ele deu vida e provou que Ele é Deus. Ele é igual a Deus em poder. Em quarto lugar, Jesus é igual a Deus em autoridade. Vejamos o versículo 22, a palavra de Deus diz assim: e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo julgamento ao Filho. Jesus, Ele é igual a Deus em autoridade. Deus é o juiz do mundo inteiro e Ele concedeu essa autoridade ao seu Filho para julgar o mundo inteiro. No Antigo Testamento, Deus é o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na progressão da revelação, no Novo Testamento, todas as coisas foram feitas pelo Verbo de Deus, pela Palavra de Deus, pelo Cristo, pela Palavra que virou carne. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No Antigo Testamento, Deus é o juiz de todas as coisas. No Novo Testamento, Ele concede essa autoridade, ou concede essa tarefa, na verdade, ao seu Filho. É isso que Jesus Cristo está falando. Está falando de uma ligação que na progressão dessa revelação, as pessoas no Antigo Testamento não conheciam a Cristo ainda, até que Ele veio, toda a Escritura apontava para Ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o primogênito de toda a criação. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é Deus. Jesus é Deus. O enfermo no tanque de Betesda, ele estava chamando para si um juízo que ele nem sabia a extensão desse juízo. Encontrado no templo. Talvez, depois de ser curado lá na rua, ele estivesse sentado entre nós, mas desconhecendo completamente o Deus Todo-Poderoso. Talvez ele fizesse parte do hall de membros da nossa igreja, mas
completamente à parte do Deus Todo-Poderoso. Olhando para a obra de Deus, olhando para o próprio Senhor Jesus, ele preferiu a falsa religião, uma religião sem Jesus, uma religião sem Cristo. Jesus é igual a Deus em autoridade, e ele não sabia disso. Jesus também, em quinto lugar, é igual a Deus em honra. Versículo 23. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Veja, esse propósito de julgar e ressuscitar os mortos que ele fala antes, é para que ele fosse honrado, assim como o Pai é honrado, assim como o Pai ressuscita os mortos, dá vida, Jesus Cristo também fazia. E ele, como juiz, ele deveria, assim como o Pai, ser honrado. Mas quem não honra o Filho, não honra o Pai. Eles são inseparáveis. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Aquela ideia de que há somente um Deus. E esse Deus, nós sabemos hoje, por causa da revelação da palavra, subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 iguais em honra. Quem não honra um, não honra o outro. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Jesus é digno de adoração, assim como o Pai é digno de adoração. Ele deveria ser reconhecido e adorado por todos nós. Algumas pessoas entram por pura superstição dentro da igreja, às vezes é na noite de Ano Novo, né? Noite de Ano Novo, vou entrar com o pé direito, só falta fazer o sinal da cruz, antes de entrar pelo portão ali, aí entra com o pé direito, vestido de branco, chega aqui na igreja, e aí, aqui na igreja a gente nem tem a virada de ano, né? Que acontece às vezes, mas eu lembro que quando eu era criança, lá no Cabo, eu via que tinha um colega meu, um amigo meu que a gente jogava futebol juntos, que ele, perto da meia-noite, ele entrava na igreja, né? Lembro que ele tinha um cabelo preto liso e era todo assanhado, assim, ele nem se preocupava de pentear nunca, mas na noite de Ano Novo, ele penteava, vestia uma roupa branca, e assim que o ano ia chegando à meia-noite, eu via, ele entrava na igreja e ficava assim, reverente. Que coisa linda. Ele não era lindo, não, ele era feio, mas que coisa linda. Um homem penitente ali, pedindo que as energias positivas as energias positivas da igreja acompanhassem ele durante o ano inteiro, e aí no final de cada ano, todos os anos, eu não consigo lembrar de um ano que ele não estivesse lá, feliz por virar o ano com Deus. Mas quem é Deus? Que Deus é esse? Que eu vivo para mim mesmo o ano inteiro, e depois de um ano inteiro, de uma vida completamente desregrada, vivendo para mim mesmo, de repente eu chego e digo que honro a Ele? Não honro a Deus. Se eu não o adoro, se eu não o conheço, eu não honro, não tem como. Não tem como alguém conhecer a Jesus Cristo de verdade e não viver para Ele. O Senhor Jesus está dizendo assim: eu sou igual a Deus em honra. Então me adore, honre a mim como você honra o Pai. Porque se você não me honrar, você não honra ninguém, você não honra ao Pai de jeito nenhum. E por último, Jesus é igual a Deus em verdade. E aí, assim como no versículo 19, Jesus Cristo faz essa afirmação, né, no versículo 24.
em verdade lhes digo, dando aquele tom solene de que isso é realmente importante. Presta atenção, ouça aquilo que é verdade. E que verdade é essa? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus chama a nossa atenção para a importância solene desse em verdade, para que nós ouçamos, e esse ouvir tem a ver não somente com um ato de escutar, mas com uma atitude positiva, uma voz, uma atividade, uma resposta a esse ouvir, a verdade que Ele tem para dizer. Quem ouve as minhas palavras, e a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. No capítulo 14, versículo 21, Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. Esse é o que verdadeiramente me adora. É aquele que me obedece. Não pode ser somente Senhor, Tu és, e não obedecê-lo. Em Lucas, Jesus diz isso no capítulo 6, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu vos ordeno? Essa pergunta é muito importante. Não há como conhecer ao Senhor, conhecer a verdade, ouvi-la, e não entender que esse é o nosso pastor. A ovelha ouve a voz do seu pastor e segue a ele, porque conhece aquela voz. Eu sei, quem ouve a minha palavra e crê em Deus que me enviou, já tem a vida eterna. Não vai ter a vida eterna quando bater as botas. Não é uma passagem que a gente guarda, na carteira para não perder, não é? E aí quando eu morrer eu vou ter a vida eterna. Não, nós já temos, nós já podemos vivê-la, nós já podemos usufruir da vida eterna que há em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós já temos a vida eterna. Ele diz mais: não entra em juízo, porque quem ouve a voz é alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo. Aquele que se entregou na cruz do Calvário me comprou a cada um de nós, para que nós fôssemos dele, não seremos mais julgados com o mundo. Nós passamos da morte, por causa daquele que morreu por nós, para a vida eterna. Fato, objetivo, presta atenção nisso. Em verdade eu digo isso para vocês. Senhor Jesus, a verdade, o caminho, a verdade e a vida, está falando de si próprio. Ele é a verdade, é a essência dele ser aquilo que ele fala. Quando nós recebemos as suas palavras, nós recebemos a ele. Como fala o pastor Ronaldo Lidório, Jesus é o Evangelho, porque o Evangelho é a essência de quem ele é a essência de quem Deus é a manifestação desse amor, que é Ele mesmo. Deus é amor, Jesus é amor. Nós temos a verdade, nós precisamos viver a verdade. Não há como separar, né, o sacro e o profano, não é? Na igreja, nós temos obrigações diante de Deus. No trabalho aí é diferente, ali é o profano, não é? Aquela coisa, aquela ideia católica de separação das coisas que faz com que as pessoas façam o que quiserem, que desobedeçam a Deus, desonrem a sua vida, a sua presença, sequer sabem se Deus está ali naqueles lugares, e é melhor que nem saiba para que eu possa fazer o que eu quiser.
E eles nem sabem que tem um Deus que está sendo gracioso com eles. Porque ainda voltando para Atos 17, o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, nele, em Deus, nós vivemos e nos movemos e existimos. Pensa nisso. Não há como fugir dele. Ele é Deus. A nossa resposta é obediência. Exclusivamente obedecer ao Senhor Jesus. Adorar ao Senhor Jesus. Glorificar a Ele, que é Deus. Eu queria só, antes de passar para 2 aplicações rápidas, tem um cântico, Lucas, tu podes ajudar? É Dó maior. Tem um cântico que nós cantamos de adoração, o nome dele é Conquistou Meu Coração, o nome do cântico. E esse cântico, ele é lindo, porque afirma que Jesus é igual a Deus, ou Jesus é Deus. Vamos cantar esse cântico? Isso. Tu que estás entronizado entre os querubins, cuja glória e majestade nunca terá fim. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus, venceste a morte e o inferno pra me dar guarida, e pelas tuas pisaduras hoje eu tenho vida. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus, teu nome é sobre todo nome, na terra, céu e mar. Todo joelho em tua presença há de se dobrar. Jesus, autor da minha salvação. Jesus conquistou meu coração. Conquistou meu coração. Ele conquistou o teu coração. Há amor por Ele. Acho que a primeira aplicação, todas as aplicações desse texto precisam ser voltadas para uma resposta nossa a um amor maravilhoso como esse. A primeira resposta é uma resposta de adoração. E adorar não pode ser feito por alguém que não confessa os seus pecados, não vive uma vida de confissão de pecados, de reconhecimento de que é pecador, que precisa desse Salvador. A adoração, ela vem de um coração que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, que foi convertido a Ele. E é por isso, por causa dessa conversão, por causa dessa vida no Espírito, de uma caminhada de santificação, que nós podemos chegar diante da presença de Deus para adorá-lo.
Nós fomos convidados por Ele. A presença dEle revela o nosso coração, revela a nossa necessidade de Deus, revela o quanto somos pecadores e como é grande a graça de Deus, para que nós não nos tornemos pessoas que cantam simplesmente, que cantarolam na igreja, não estão nem aí para aquilo que está sendo dito, simplesmente cantam. Entoai e louvai de coração ao Senhor, a esse Deus maravilhoso. Qual é o fim principal da minha vida? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, usufruir desse privilégio maravilhoso. Tem coisa melhor do que ser crente? Nada é melhor do que usufruir da vida de Cristo em nós e viver a esperança da glória, ou viver o céu aqui na terra. Isso nos faz separados, isso santifica a nossa vida, isso afasta o medo do nosso coração, isso impede a nossa apostasia, porque nós cantamos aquilo que a palavra de Deus fala, e a palavra de Deus em nós é vida. Quanto mais cheios da palavra, mais cheios do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. É parte do nosso relacionamento cantar quem Ele é, quem Deus é, quem Jesus é, cantar a verdade. Depois de conhecer a Cristo, eu fico lembrando da adoração, porque daquilo que Deus é, daquilo que Jesus Cristo é, porque eu tinha medo de escuro, eu morria de medo, assim, de repente, no escuro, aparecer alguém pegando com a mão gelada no meu ombro, não é? Só essa visão já me deixava angustiadíssimo, né? Quando faltava energia, eu ficava... assim, dava medo, né? Vem alguém puxar minha perna aqui, para quê, né? Quando eu aprendi que o Senhor é soberano sobre tudo, que não cai uma folha de árvore, um fio de cabelo da nossa cabeça, sem que Ele permita, que Ele é Senhor sobre tudo, que escreveu a minha história, e quando eu canto isso, eu lembro isso. Eu sei quem Ele é, e isso é uma bênção, não é uma bênção? Glória a Deus, glória a Deus, Ele é Senhor sobre tudo. Ele me viu a substância informe, e no seu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Vou ter medo de fantasma mais? Para quê, né? A segunda aplicação tem a ver com... tem um livro de um pastor chamado Paul Tripp, um livro maravilhoso. O título dele é Instrumentos nas Mãos do Redentor. Aí no subtítulo ele diz assim: pessoas que precisam ser transformadas, cuidando de pessoas que precisam de transformação, alguma coisa assim. O tema dele é usar a cada um de nós que não estamos prontos ainda, estamos sendo santificados na vida, temos dificuldades, para que nós possamos servir já ao Senhor e sermos instrumentos nas mãos dEle. Qualquer obra que Ele tenha para que nós façamos, ela é maior do que aquilo que nós podemos fazer, ou
Muitas vezes Ele faz mais do que aquilo que a gente poderia ter feito. Ele não é capaz de transformar vidas, mas Jesus é. E Ele nos usa. E aí, no final do segundo capítulo, ele conta a história de uma época que ele começou uma escola para criancinhas ali do jardim. E ele diz que a escola, como não tinha muito dinheiro, ele teve que ser, além de o diretor, um dos professores das crianças, né? E uma mãe falou com ele sobre fazer o aniversário de uma menininha lá da escola, né? E, assim, a mãe preparou uma sala lá que reservaram e tornou aquela sala, ele diz assim, o reino do aniversário. Porque ela enfeitou tudo, ficou tudo muito lindo e fez o saquinho com as lembrancinhas, né, para as crianças poderem levar para casa. E estavam os coleguinhas todos da filhinha dela lá, que tinham entrado. E um menininho, quando viu a quantidade de brinquedos, de caixas de presente que a menininha tem, olhava para a lembrancinha que ele ia receber e ficava com raiva, ficou chateado, botou o beiço para frente e ficava fazendo, né? Cada vez com mais indignação, por que ela tem tantos presentes e eu só essa lembrancinha, coisa de criança mesmo, né? Aí ele ia enquanto ele ia se indignando com aquilo, uma mãe foi na direção dele, sentou na frente dele para olhar nos olhos dele e disse assim, fulano, a festa não é sua. Essa frase nos faz lembrar para quem nós vivemos. Nós temos muitos planos que nos prendem de uma forma enganosa. Nós temos muitas coisas para fazer e entendemos que podemos nos realizar nelas. Seja a casa própria, seja o casamento, sejam filhos, seja o que for, essas coisas elas passam a ser o alvo da nossa vida e são justas. E por serem justas, elas às vezes no nosso coração nos enganam, porque se tornam maiores do que aquele que é o único digno de glória, maiores até do que Deus. Nós começamos a olhar e buscar a nossa glória e não a glória daquele que é verdadeiramente digno. Nós começamos a cobiçar e a viver em busca dessa glória, que é minha. Eu preciso disso e eu nunca serei feliz sem isso. Eu quero para mim, né? Eu quero, né? Nosso coração pode nos enganar. Aquele homem no tanque de Betesda, o desejo do coração dele era ser curado. Ele não desejava Jesus. Tanto é que foi fácil para ele simplesmente entregar Jesus Cristo. Esse foi o juízo de Deus para o coração dele. Receber aquilo que ele queria mais do que o próprio Deus que o concedeu a bênção. Eu não sei qual foi o fim dele, mas eu sei qual pode ser o meu fim, se eu viver a minha vida pensando que as coisas que eu posso angariar podem realizar o meu coração. É mentira, nada. Todas as coisas que eu persigo, quando eu as consigo, elas passam a se tornar normais na minha vida, e o meu coração começa a desejar outras e outras e outras. Nós precisamos entender que a nossa vida não é nossa. Como fala aquele cântico, né? Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Jesus está nos salvando de nós mesmos,
quando Ele se apresenta como a verdade, a vida, o caminho que nós devemos trilhar. Cristo veio, se entregou, Ele é Deus, mas Ele se entregou na cruz do Calvário para nos salvar de nós mesmos. Nós precisamos dEle, precisamos buscá-lo e precisamos viver para Ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15, diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, e aí está um dos alvos do Senhor, além de obedecer a Deus. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus é Deus, é Ele quem completa o nosso coração. O que é que se colocou entre nós e o Senhor Jesus? O que é que nos angustia hoje? Qual é o ídolo construído pelo nosso coração, que agora está clamando dentro de nós: eu preciso disso? E isso não é Deus. Eu lembro de Bill Mills, um homem de Deus que escreveu um livro sobre terminando bem o ministério, e quando ele está falando sobre, fazendo uma comparação entre Davi e Salomão, ele mostra que Salomão pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria, e Salomão viveu uma vida miserável ao final. E o pai dele, no Salmo 24, ele fala assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua santidade, a sua presença. Ele queria adorar a Deus, ele queria Deus para ele, queria estar na presença de Deus. E aí Bill Mills fala assim: qualquer coisa que eu peça a Deus, que não seja Ele mesmo, é menos do que aquilo que Ele quer para mim. Vamos orar, irmãos? Queria convidar a equipe de louvor para vir aqui à frente, que depois da nossa oração, nós vamos ficar de pé. Não, vamos ficar de pé. Depois da nossa oração, nós vamos cantar um cântico, celebrando um dos meus cânticos favoritos, que fala sobre Jesus ainda, que Ele é Deus, que Ele veio à terra e subiu aos céus, e na medida que Ele vai entrando nos céus, os anjos vão cantando: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei eterno, o Rei da glória. Vamos orar ao Rei da glória. Senhor, tem misericórdia de nós, que o nosso coração é enganoso. Nós reconhecemos que o nosso coração é demasiadamente, desesperadamente corrupto. E muitas vezes, em atitudes simples, nós comunicamos até para nossos filhos que a nossa alegria está aqui, e não está. Que qualquer coisa, Pai eterno, que não seja o Senhor, seja denunciada pelo Teu Espírito em nós, para que nós entreguemos de volta a Ti. Nós não queremos nenhum tesouro aqui na terra, a não ser o Senhor, porque nós sabemos, como o Senhor mesmo afirmou, que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Que a nossa vida seja para Ti, porque o Senhor nos comprou, e nós não somos mais nossos. Que os nossos planos, Pai eterno, sejam os Teus planos. Que os nossos olhos estejam postos em Ti, e que nós olhemos firmemente para aquele que morreu na cruz em nosso lugar, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados, o autor e consumador da nossa fé.
Que o Senhor seja servido em nos abençoar, em abençoar os nossos filhos, em abençoar os filhos dos nossos filhos com a compreensão maravilhosa de que nós somos teus. E não há vida mais maravilhosa do que a tua. Que nós só seremos verdadeiramente completos, felizes, se nós tivermos o Senhor como nosso maior tesouro. Vem, Senhor, vivifica a nossa vida, vivifica a nossa fé e recebe a glória. Em nome de Jesus. Amém.